está entre as bebidas mais consumidas do mundo e o brasileiro adora um chazinho também. Por isso, nós viemos entender um pouco mais sobre o cultivo de algumas plantas. Aqui comigo a Marcela, que é farmacêutica, especialista em plantas medicinais, porque aqui, Marcela, a gente separou algumas das espécies de plantas que a gente pode consumir como chá. Mas existe uma variedade imensa, não é mesmo? Sim, o universo vegetal ele é incrível, muito complexo, imenso, sem fim, né? Então a gente tem muitas plantas fantásticas para fazer chás. E aqui a gente separou a erva baleeira, que é uma planta nativa nossa, né? Uma planta muito conhecida aqui no litoral. Ela tem umas folhas bem ásperas e secas, né? A gente tem aqui o tomilho-limão, que é uma planta muito aromática também, um aroma muito delicado. Uma espécie de hortelã. E o alecrim, né? Que eu acho que todo mundo conhece o alecrim, né? É uma planta muito usada. Pois é, a planta baleeira a gente tem, andando por aí a gente encontra ela, principalmente na praia, né? Sim, é uma planta nativa nossa, né? Então os nativos usam muito para dores musculares, musculoesqueléticas, tendinite, bursite, artrite, tanto para uso externo quanto para uso interno. Problemas digestivos também, né? E também é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. Isso né? a gente pode comê-la, mascá-la. Pode mascá-la para azia, inclusive, ela é rica em taninos, substâncias que dão conforto para o estômago, e tem um aroma muito maravilhoso, o pessoal chama de caldo quinor, tem um cheiro também de goiaba verde, é muito característico, então é uma forma da gente identificá-la na praia também, a gente encontra muito nas nossas praias. Já essas outras três, aposto que muita gente tem esses vasinhos justamente em casa, né? Mas aí como é que eu faço para cuidar delas? São plantas de muito fácil cultivo, né? O alecrim e o tomilho, tanto o tomilho-limão quanto o tomilho comum, né? O vulgaris, que o pessoal a maioria das vezes tem em casa, são plantas muito rústicas, não precisam de muitos cuidados, gostam de um solo um pouco mais ressecado, arenoso, né? Mas a menta não, a menta é uma planta já um pouco mais sensível à umidade, ela já precisa de uma hidratação um pouco mais, com mais atenção, né? Tá aí uma dica importante então, a gente não precisa ficar adubando elas em excesso, né? Não, sabe, Karina, as plantas medicinais, elas para produzirem substâncias ativas, elas precisam de estresse. É a partir do estresse que elas produzem substâncias ativas. Então a pessoa às vezes em casa aduba a planta, ela fica bonita, viçosa, mas não necessariamente tão potente assim no ponto de vista terapêutico. E a gente tem esses vasinhos em casa, como que eu faço para aproveitar o melhor dessas plantas na hora de fazer o meu chá? Bom, primeira coisa é a forma de colher, né? Quando a gente colhe esse tipo de planta da família, que são da mesma família, das lamiáceas, o ideal é que a gente corte o galinho mesmo, né? Então, sempre entre a folha e o caule, ela faz uma nova brotação. Quando eu corto aqui, ela vai estimular, então, o crescimento de novos galinhos. É muito comum que as pessoas só tirem as folhas, né? Arranquem as folhas. Mas não. Não, o ideal é a gente cortar o ápice, interromper o ciclo ali da floração e aí isso estimula, né? Ela estimula o crescimento dela. O alecrim, o manjericão, todas essas plantas que são muito aromáticas, em geral são da mesma família e o esquema é o mesmo. E assim vai garantir também que eu tenha planta praticamente o ano todo, né? Sempre a gente tem. São plantas perenes, a gente consegue ter o ano inteiro. E no momento de fazer o chá, Karina, é muito importante a gente cobrir. Pois é, me dá essa dica aí para quem está acompanhando a gente também. Como eu faço para extrair o melhor dessa planta? Isso. Folhas, o ideal é fazer por infusão. A gente tem várias formas de fazer o chá. O pessoal faz muito decocção, que cozinha junto. No caso das folhas, a gente ferve a água, leva a fervura, né? Vai colocar a planta e vai verter a água quente, de preferência uns 80 graus. Eu não vou ter ali um termômetro, mas ferveu, espera um pouquinho e aí verte. Os chineses até fazem um fio de água para ela perder um pouco o calor e não dar um susto na planta, né? Olha, assim. que dica bacana. Então, quente, porém não fervente. E cobre. Quando a gente cobre, a gente faz uma microdestilação. Essa água carrega as substâncias aromáticas, o que dá o cheiro, que evapora, volatiliza, e isso condensa aqui, né, num pires, naquilo que você usar para cobrir, e essas substâncias elas voltam então para o teu chá, preservando as qualidades ali, né, as substâncias ativas que você muitas vezes acaba perdendo quando não cobre. Então a principal dica é eu cobrir. Ter o recipiente e deixar coberto por alguns minutinhos. Quando as plantas são aromáticas de preferência. E aí eu posso consumir essa planta para as mais diversas variedades, para tratar alguma coisa, ou então só naquele chazinho mais recreativo. Isso, eu brinco que é o recreativo que eu te falei, né? Então a gente pode usar de forma terapêutica, de preferência com o acompanhamento de um profissional, mas as plantas produzem substâncias ativas muito abundantes que são antioxidantes. Então sempre que a gente tomar, mesmo de forma recreativa,
a gente está prevenindo envelhecimento precoce, doenças degenerativas, vai fazendo uma manutenção, né, no nosso organismo. Então é só escolher o chazinho que mais lhe agrada ao seu paladar e desfrutar, né? Afinal, nesse inverno, nos dias mais frios, um chazinho cai muito bem. Saúde, Marcela! Saúde!